E aí galera, tudo bem? Meu nome é Wilker Leão, sou cabo do Exército Brasileiro e criei esse canal com o intuito de conversar com os senhores acerca de temas que são muito relevantes, porém muito polêmicos no âmbito do militarismo e do Exército Brasileiro, que é a realidade que eu vivo. Então, eu gostaria de ter essa possibilidade de construir conhecimento junto com os senhores, estabelecer críticas construtivas e de forma alguma negativas para que nós possamos evoluir e melhorar as coisas para aquilo que a gente espera e que muitas das vezes já está inclusive previsto na legislação, mas não é implementado por questões que muitas das vezes nós não entendemos direito o porquê. Então, eu acho da mais profunda importância a gente poder conversar sobre isso para ter primeiramente conhecimento e podermos partir para um processo de evolução mais aprofundado. Então, para esse primeiro vídeo, eu gostaria de conversar com os senhores sobre um tema que é da mais profunda relevância, que é a identificação militar no Exército Brasileiro, principalmente no que concerne a identificação militar de cabos e soldados. Para os cabos e soldados é conferido a emissão de um cartão de identificação militar. Ele é feito em uma cartolina azul, ele não tem fé pública, não tem validade no território nacional e basicamente ele só serve para relações institucionais. Ou seja, você vai ali na parada diária, tira um serviço, se apresenta, faz todo o procedimento de formatura e apresenta esse cartão de identificação para o oficial de dia, para se identificar e acaba ali a funcionalidade prática dele. Então, se a gente pegar em comparativo a carteira de identidade militar, a qual os demais militares da ativa e em alguns casos reservistas e pensionistas têm direito, a gente vai ver que essa carteira ela tem fé pública, validade em todo o território nacional, ela é emitida em dois modelos de papel moeda ou policarbonato. Esse último modelo, que é o 11A policarbonato, ele tem diversos dispositivos de segurança, inclusive, o que encarece um pouco o preço, mas que dá um grau de confiabilidade àquela identificação muito maior. Então, se a gente pegar um comparativo entre os dois, a gente fica sem entender o porquê de haver essa diferenciação em relação à graduação e os postos, o que não faz, obviamente, assim se pensando de forma básica, sem recorrer à legislação, sentido algum. E recorrendo à legislação, é importante a gente frisar que esses modelos, eles estão previstos, primeiramente, a legislação básica que trata do tema é a Lei 3.089 de 1916, ou seja, ela foi editada lá no início do século passado, estabelecendo o Gabinete de Identificação de Guerra. Ele basicamente cria uma seção que vai cuidar desses assuntos de identificação militar no âmbito das Forças Armadas. E depois a gente tem vigorando hoje um decreto 8.518 de 2015. No seu artigo 4º, ele garante a todos os militares da ativa o direito à carteira de identidade militar. Ou seja, ele não faz distinção alguma em relação a posto, graduação, em relação a você ser de carreira ou ser temporário. Isso não é abordado ali. A única exceção que é trazida, salvo engano no seu parágrafo 2º, é sobre o serviço militar obrigatório. De fato, no serviço militar obrigatório, o camarada ali, o marinheiro, o soldado recruta, ele vai ter direito apenas a esse cartão de identificação militar do serviço militar inicial, obrigatório. Até aí, tudo bem. A gente segue com portarias do MD. A número 4 de 2016, ela foi revogada pela 82 de 2020, mas ambas já previam, ratificavam esse direito existente no citado decreto 8.518 de identificação por meio da carteira de identidade militar para cabos e soldados também. Ela é abrangente, é para todos os militares, excepcionando esse período totalmente especial do serviço militar inicial obrigatório. Então, a gente, em termos de legislação básica com lei, decreto e portarias do MD, a gente tem esse direito nítido e claro e completamente inequívoco. A gente parte agora para portarias do Exército Brasileiro por meio do DGP. A gente tem, primeiramente, a 148 de 2014, que estabelece esse modelo que eu citei para os senhores de policarbonato, que é o 11A. Ela veda a emissão para cabos e soldados. Então, daí a gente já vê onde se inicia esse processo de diferenciação, que é apenas já no âmbito do Exército Brasileiro. Ou seja, você tem esse direito garantido pela lei,
por decreto presidencial, portarias do MD. E a gente sabe muito bem, para nós mesmos que somos regidos por hierarquia e disciplina, que entre as leis, no direito, no meio jurídico, também há uma pirâmide hierárquica de normas. Está a lei lá em cima, vem decreto, aí vem portarias mais abaixo. Então, o decreto regulamenta uma lei e as portarias, nos casos em que foi deixado para ela especificar as questões ali tratadas inicialmente, ela pode regular, mas sempre de acordo, no princípio hierárquico, com aquelas normas primárias. Então, a gente já vê um erro de ilegalidade aqui nessa portaria 148. E na portaria 296 de 2016, importante frisar que ambas foram revogadas também, vamos conversar sobre isso posteriormente. A 296 de 2016, ela trata em seu artigo 37 do cartão de identificação militar em papel. Então, eu vou ler o artigo aqui para que os senhores tenham noção do que é dito nela. O cartão de identificação militar em papel, sendo este indenizável de acordo com o anexo 1, permanecerá sendo utilizado na identificação de cabos e soldados do efetivo profissional até que seja disponibilizado o acesso à carteira de identidade com chip, que é o modelo 11A em policarbonato. Ou seja, essa 296 de 16, ela mesma já previa a possibilidade dessa emissão da carteira de identidade militar para cabos e soldados. Aí você me pergunta, estamos em 2021 e não foi implementado ainda? Ainda o cabo e soldado utiliza aquele cartão de identificação militar azul sem validade prática alguma que não no exército, próprio Exército Brasileiro? É de se pensar sobre isso. O anexo G dessa legislação, dessa portaria, ele trata da documentação necessária para a solicitação do documento de identificação, que é basicamente essa carteira de identidade militar. Ou seja, nesse anexo é prevista uma possibilidade para os cabos e soldados requererem. Em um dos seus tópicos ali, ela diz que o cabo e soldado tem que apresentar o boletim que publicou a sua incorporação e o cabo tem que apresentar o boletim que publicou a sua promoção. Então, é possível você requerer isso por essa portaria já revogada, já era desde 2016. Para deixar claro que nessa de 14 a 148 não podia, mas nessa de 2016, a 296, já era possível, previsto, já tinha que ser possibilitado ao cabo soldado ter acesso à identidade militar de fato. E, posteriormente, a gente tem a portaria 232, que ela é de 23 de outubro de 2020, ano passado, relativamente recente. Ela é muito mais abrangente em relação a possibilitar ao cabo e soldado ter acesso ao documento de identidade de fato, que é a carteira de identificação militar e não o cartão. Então, no artigo 38, ele trata de forma bem clara aqui, lendo para os senhores exatamente como está escrito. O cartão de identificação militar em papel permanecerá sendo utilizado na identificação de cabos soldados, taifeiros e soldados do efetivo profissional com fé pública, válido nas suas relações institucionais no âmbito do Exército Brasileiro, até ser disponibilizado o acesso à carteira de identidade de militar em policarbonato. É muito parecido com o artigo 37 da portaria 296, mas ela é um pouco mais abrangente ao dizer que esse cartão de identificação militar, que é basicamente aquele papel cartolina que a gente tem do cartão de identificação azul, agora com fé pública. E fala que a gente tem direito agora a de policarbonato, só é preciso ser implementado. Então, a gente tem de outubro essa portaria, já havia outra do MD estabelecendo isso, né, como mencionado, e falta implementar. A gente já tem há bastante tempo isso previsto, desde 2016, como eu demonstrei para os senhores, mas até hoje não foi implementado. E é interessante a gente verificar que muitas das vezes o cabo soldado não tem nem conhecimento sobre isso. Eu mesmo não tive por muito tempo, mas em relação a essa indignação que eu sempre tive por a gente ter acesso apenas a esse cartão militar azul aí em cartolina, que não tem validade prática aí no meio civil alguma, eu fui pesquisar a legislação que ela diz a respeito e cheguei nesse conhecimento que eu estou apresentando para os senhores. Então, é muito importante a gente ter essa noção para poder requerer aquilo que é nosso. No dia de ontem, eu procurei o DGP, fui direcionado à DSM, que é a diretoria responsável por identificação militar, em termos de legislação, um caráter mais jurídico, e eu falei com o major responsável pela seção, perguntando a respeito da implementação dessa concessão da carteira de identidade militar para cabos e soldados,
e ele me informou não ser possível fazê-lo, porque, segundo ele, seria muito caro para o cabo soldado adquirir essa carteira de identidade. Então, ele, conversando com o escalão superior ali da DSM, achou conveniente não implementar por achar que seria muito pesado para o cabo soldado e seria melhor o cabo soldado não tê-lo. Aí você me pergunta qual que é o valor, se é 200, 300 reais? Não, são 43 reais. É muito inconcebível assim, inimaginável, você considerar o que esse cara está pensando em relação a concessão da identidade militar para cabo soldado. Achar que o cabo soldado não tem condição de pagar R$ 43 reais. Eu tenho, assim como convicção, baseado nas experiências que eu tenho de conversar com alguns colegas a respeito, que muitos têm essa vontade de ter acesso a uma identidade militar de fato, como a gente vê em policarbonato, em papel moeda. Então a gente vê que por parte do cabo soldado há esse interesse, mas estão sempre querendo decidir por nós o que a gente está pensando sem mesmo nos perguntarem sobre isso. Então, por isso que eu considero da mais profunda relevância você ter conhecimento sobre isso. Eu estou te apresentando toda a legislação que abarca esse assunto para que você tenha ciência que seu direito está amparado completamente em toda a legislação que está em vigor sobre esse assunto. Então, da minha parte, eu tentei conversar ali de forma informal para ter noção de como isso é tratado pela diretoria responsável e obtive essa resposta. Então, como a gente sabe que é muito difícil de se conversar com um oficial a respeito desses assuntos, eu vou partir agora para o meio formal, cumprindo com o procedimento correto de fazer um requerimento relatando o meu interesse na concessão do meu direito baseado em toda a legislação para o DGP, verificar o que será dito administrativamente pelo órgão e, posteriormente, se for o caso, requerer esse direito jurisdicionalmente, recorrendo à justiça para que meu direito seja garantido e o de todos os senhores, porque eu tenho certeza que cabo soldado tem o mais profundo interesse em ter esse meio digno de se identificar, porque é vergonhoso, eu mesmo e todos os militares com quem eu converso acerca do assunto, não se identificam com esse cartão de identificação militar que a gente tem, porque simplesmente não tem validade alguma. Se você vai fazer uma prova, por exemplo, que te requerem apresentação de identidade oficial com foto, você vai apresentar ele para quê? Se ele não é oficial, ele só vale, sua oficialidade ali só é ratificada por meio da apresentação de outro documento oficial com foto. Então, a não ser que seja no próprio Exército que você não precisa apresentar outro, você vai apresentar ele em que situação? Quase que humilhante a gente ter aquilo ali como um meio de se identificar. Os camaradas que são muitas das vezes antigos, ficam até 8 anos no Exército e tem que se identificar com aquilo sempre, sendo que não é previsto para o camarada nessas condições de engajamento. É só serviço militar inicial ali, em termos de cabo e soldado, que o camarada vai ter acesso ali, vai ter que utilizar aquele cartão de identificação militar azul em papel cartolina. Nos demais casos, não. Então, é muito importante que a gente tenha noção sobre o que de fato são as coisas, como elas são tratadas em termos de legislação, por saber que a legislação ela tem que ser cumprida. Não tem essa de o camarada achar que é A ou B em relação a algo que é C, é aquilo e ponto final. A gente tem que requerer o que é nosso por direito, com todo respeito sempre e baseado em legislação, naquilo que está previsto. A gente é muito pautado no que está previsto, né? Faz o que está previsto. Então é isso, a gente ter conhecimento sobre aquilo que está previsto para poder agir de acordo, realizar críticas construtivas, evoluir a forma como as coisas se dão no meio militar de uma forma positiva para todos e poder crescer nesse assunto da melhor forma possível, construindo conhecimento. Então esse é o meu objetivo aqui nesse canal com os senhores, construir conhecimento acerca de assuntos que muitas das vezes não são conversados no meio da caserna, que muitas das vezes nós não temos sequer conhecimento para poder falar a respeito, mas que afetam muito as nossas vidas e que são da mais profunda relevância em termos de discussão e de conhecimento. Então eu gostaria de pedir para os senhores, que os senhores, se puderem se inscrever no canal, continuar acompanhando o que será dito aqui, porque o que eu pretendo é fazer isso. Minha missão hoje
é trazer para os senhores questões que eu venho pensando a respeito delas há bastante tempo, para que os senhores também tenham conhecimento, que a gente possa fazer a nossa parte em termos de evolução do meio militar, principalmente ali no Exército Brasileiro. Não sei muito bem como que funciona nas outras forças, mas acredito que possa ser muito parecido. Então, eu acho que a mudança ela acontece sempre de baixo, com a gente tomando conhecimento das coisas e fazendo da melhor forma possível, que é uma forma construtiva, sempre respeitosa, a evolução daquilo que tem que ser, daquilo que tem que acontecer, porque está previsto e porque assim deve se proceder. Então, eu peço que os senhores compartilhem esse conteúdo aí com os demais militares que os senhores conhecem, nos grupos aí de WhatsApp, compartilhem, curtam o vídeo, comentem aqui, por favor, comentem. Eu quero saber, porque eu converso com os militares que são próximos a mim, mas que são um grupo muito restrito. Então eu gostaria que os senhores dessem a opinião de vocês, o que os senhores acham a respeito, e vamos junto nessa. Toda semana vai ter vídeo novo aqui. Eu gostaria, sinceramente, do acompanhamento dos senhores para que a gente possa construir junto a evolução de um exército melhor, principalmente ali, primando por cabos e soldados que muitas das vezes, e as praças de uma forma geral, são negligenciadas nesse meio. A gente sabe que hierarquia e disciplina são bases, são fundamentares, devem existir sempre. A gente sabe qual que é o nosso lugar, o nosso papel dentro da força, para que a gente possa, de fato, ter o nosso valor representado e reconhecido pela força, porque, inclusive, está totalmente previsto e amparado pela legislação. E em relação a esse conteúdo, eu também fiz um artigo jurídico, mas que é muito simples de se ler, com todo esse relato que eu estou trazendo aqui para os senhores de legislação, apresentando e fundamentando esse direito. Eu vou deixar o link aqui na descrição para que os senhores, se quiserem se fundamentar de uma forma mais profunda no assunto, possam lê-los, até mesmo se quiserem requerer também antes da implementação geral, que eu tenho muita fé e muita crença de que vai acontecer. Essa identidade para os senhores, se quiserem pegar para fundamentação também, estará lá. É só acessar o link aqui na descrição. E no mais é isso, senhores. Eu peço que os senhores curtam, comentem. Peço novamente isso para os senhores, se inscrevam e compartilhem com os demais militares aí. Estamos juntos, é nós, contem sempre comigo em relação à construção de conhecimento. Vídeo novo no canal toda semana, trazendo para os senhores conhecimento acerca de assuntos que afetam diretamente a minha e a sua vida, só que muitas das vezes não são falados conosco a respeito, mas eu vou falar com vocês sobre isso. Até a próxima!